Meus amados, todos que estão aqui, boa parte já conhecem. Já viu falar de Estevão, sabiamente entende, e sabe a trajetória de Estevão. Mas o que está registrado na Bíblia sobre Estevão, ainda é muito pouco, além do que Estevão foi, e o que ele trouxe de benefício para nós nos espelharmos nele, como mártir alicerce da fé. Para quem não sabe, ou aqueles que têm algum conhecimento, ou pouco ou mais conhecimento, Estevão, ele era diácono. Estevão era diácono. Ele era um diácono. E como diácono ele desempenhava muito bem. Mas muito antes dele ser diácono, teve um método e um meio pelos quais Estevão iria ser separado para ser diácono. E viram no Estevão qualidade de homem de Deus, de homem de oração, de homem de fé. E quem indicou realmente praticamente Estevão para esta missão foi um outro homem, um outro mártir chamado Pedro. Foi Pedro que apresentou Estevão como diácono, para ser indicado como diácono. Mas entendam bem, naquela época como nos dias de hoje, os diáconos na igreja, no ministério, eles são escolhidos pela direção do Espírito Santo. O pastor pode até indicar, o pastor pode ter até afinidade por alguém, ou por um irmão, por uma irmã, e ver que ele está dentro do padrão. Mas quando o pastor chega a esse ponto, o Espírito Santo já falou com o pastor, já o indicou. Mas eu quero falar, além da indicação e da escolha de Estevão como diácono, Estevão era um homem de fé, era um homem de oração. Um homem de fé, um homem de oração. Quando nós expressamos homem de fé, nós expressamos homem de fé, um homem de oração, mulher de oração. Quando você é um homem de oração, é uma mulher de oração, você desperta em você uma perseguição que você jamais pode imaginar. Você não precisa ser muita coisa para as pessoas tentarem te derrubar e invejar você naquilo que você é dentro do ministério da palavra de Deus. Estevão não foi um homem perseguido no evangelho por ele possuir herdade, por ele ter bens, por ele ser rico, por ele possuir várias coisas que o cercavam. Estevão simplesmente foi perseguido porque nele habitava o que precisa habitar naqueles que são escolhidos para ministeriar, o espírito da sabedoria. E quem tem o espírito da sabedoria, ele provoca inveja naquele que não tem. E eu quero te dizer, como falei aqui no início, você tem adversário. E para ter adversário não precisa ter nada. Basta ser servo. Basta servir. Basta começar a trabalhar na obra. Basta pregar. Estevão tinha qualidade. Como homem de Deus, como diácono, ele foi escolhido. E uma das principais das suas tarefas, ele cuidava das viúvas. Estevão cuidava das pessoas que tinham necessidades, falta de alimento, falta de comida. Ele cuidava dessa área social. Quer um conselho pastoral? Quer um conselho pastoral? Estude sobre a vida de Estevão. Estude. Senta lá no teu Google, no teu computador, onde que for, estude, que você vai ver a realidade. Que você vai se sentir como, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele era um homem que despertava a inveja, simplesmente porque ele tinha uma qualidade, porque o Espírito, em tudo que ele fazia, em tudo que ele entrava, em tudo que ele se proporcionava dentro do templo, dos átrios, desenvolvia, crescia, desempenhava, a coisa funcionava de uma forma sobrenatural. Estevão era um homem cheio do Espírito, e diz a Bíblia que uma das qualidades para um diaconato é ser cheio do Espírito Santo. A igreja também tem que ser cheia do Espírito Santo, o povo tem que ser cheio do Espírito Santo.
mas muito mais aqueles que são separados para a tarefa e para missões, têm que ser cheios do Espírito Santo. Deus, eu ia dar um exemplo aqui, mas não quero dar esse exemplo agora não, quero seguir. E diz a palavra de Deus que Estevão era cheio de fé e de poder, fazia sinais e prodígios e maravilhas no meio do povo. Olha, Estevão era cheio de fé e de poder e fazia sinais e prodígios no meio do povo. Quando você começar a orar, quando você começar a pregar, quando você começar a falar de Jesus e as maravilhas começarem a acontecer através do teu serviço ministerial, pastoral, diaconal, e as pessoas verem que Deus está te usando, que Deus está fazendo uma obra gloriosa através de você, começa a se preparar, porque a tua luta vai ser grande. Começa a se preparar, porque a tua luta vai ser grande. E a tua luta não vai ser realmente luta braçal, luta carnal com as pessoas, não. São pessoas que vão ser usadas, que não estão dentro do grau da espiritualidade, a ponto de que, em vez de tentar chegar onde você chegou e ver a vida consagrada e cheia do Espírito que você tem, vai querer competir com você e fomentar sobre a tua vida. Tem muitas pessoas dentro de igreja fracassando, tem pessoas largando suas tarefas, suas missões, aquilo que realmente foi dado nas suas mãos, porque não estão orando, não estão buscando, não estão se enchendo do Espírito Santo, não estão fazendo o que o Estevão fazia. E ele não fazia muita coisa. Estevão era cheio de fé, poder, fazia sinais e prodígios e maravilhas. E como diácono, Estevão cuidava da casa do Senhor como ninguém. Estevão cuidava da casa de Deus, do Evangelho de Jesus. Ele cuidava com excelência, ele fazia com excelência. Olha, pregador e pregadora, diácono, diaconisa, membro, homem e mulher de Deus, você obreiro, você que está iniciando, você povo, você que só canta, só louva e bate palma, busque a sabedoria em Deus, busque saber e conhecer da palavra de Deus, porque aquele que é cheio do Espírito Santo. Eu tinha exemplo para dar uma vez. A pastora Deise viu uma pastora pregar. A pastora Deise viu uma pastora pregar. Ela estava iniciando ainda, começando. Vocês estão pensando, você que está em casa, a pastora Deise, ela nunca quis ser pastora. Nunca quis. Nunca quis ser pastora. Ela nunca fez questão disso. Eu, quando iniciei no ministério e comecei a falar para ela assim: olha, Deus tem algo tremendo para você, Deus tem algo forte para você. Ela para com isso, porque ela gostava. Vocês pensam que não? Todos vocês que estão aqui, a pastora Deise também gostava de uma modinha, arrumadinho, gostava de usar aquelas calcinhas compridas que ela usava, bonitinha, se arrumava, toda maquiada, toda direitinha. Entenda o sentido da coisa. Muitas das vezes você está dentro da igreja e você pensa que você pode usar o que quer e o que não quer, mas quando Deus te chama para o ministério, Ele trata disso com você pessoalmente. Não é pastor e obreiro, não é ninguém, não, é Deus que trata disso. Chegou um determinado tempo que a própria pastora Deise, da maneira que ela se arrumava, da maneira que ela se vestia, que até eu chamava atenção. Não estou falando nas costas da pastora, não. Você que está em casa, ela está sentada aqui no primeiro banco, viu? Teve um dia que ela chegou diante do espelho, ela se arrumou e chegou e se mostrou no espelho. Quando ela olhou assim, ela disse: isso aqui, algo falou grande do coração dela. Ela disse: a partir de hoje eu não uso mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Eu não falei nada, ela que decidiu por ela própria. Mas voltando à questão do pastorado, mas está dentro do contexto, eu vou falar como está. E teve uma ocasião que eu cheguei para ela e falei o seguinte: vai se preparando, porque vai chegar no momento do pastorado e você vai ser levantada para pregar, para ser pregadora. Ela não segurava em um microfone, ela se escondia em coluna, atrás de coisa, sabendo que ia ser chamado, ela só se mandava, fugia de todos os tempos, de todas as maneiras, dizia para não chamar para nada. Quando eu iniciei no trabalho, muitas vezes na obra, depois é que ela foi se acostumando. A pastora Roberta, minha filha, com 6 aninhos de idade, para quem não sabe, essa menina que está aqui, nova, de 17 anos hoje, ela distribuía folheto comigo na rua.
ela, com aquela sainha dela pequenininha, aquela perna grossa que ela sempre teve, e distribuindo aquele folhetozinho ali junto comigo, fazendo a obra de Deus. E a pastora Deise lá na igreja, no portão, tentando cercar alguém para dar um folheto. Mas onde que eu quero chegar? Ela não quis ser, tinha medo de microfone, não queria pegar o microfone, disse que pastor não seria de jeito nenhum. Mas um dia ela viu uma pastora pregar. Se espelha em Estevão, se espelha em quem você pode se espelhar. E se espelha em fracassados, em caídos, em derrotados. E as pessoas que vivem na esquina, nas ruas, falando mal de pastor, de igreja, de irmão, de irmã, não se espelha nele não. Não se espelha em fracassado, se espelha em pessoas que têm o que dizer, se espelha em pessoas que exalam autoridade. Não se espelha em fofoqueiros, em faladores, em linguarudos. Se espelha em pessoas espirituais. E teve um dia então que uma pastora veio pregar. E quando essa pastora pregou, ela estava sentada no banco. Vou voltar um pouquinho atrás. A pastora Deise, quando me conheceu, eu já pregava, irmão. Eu já era pregador. E foi eu pregando que atingiu ela. Você está entendendo isso? E aí um dia essa pastora veio pregar, e ela sentada no banco, ela olhou, mas Deus usou aquela pastora. Mas usou de tal maneira, viu, Marquinhos? Usou daqui, usou dali, usou de tal maneira, ela se encheu tanto do Espírito, foi tão cheia. A pastora pregava como nunca, ela se arregalou, e aquele avivamento, aquele vulgo-vulgo dentro da igreja, e mistério, e sapateio, roda para lá e roda para cá. E depois ela chegou perto de mim e falou assim: um dia eu quero ser igualzinha essa pastora. Eu falei: aí, chegou. E daquele dia para cá, ela nunca mais disse que não queria saber, que não ia pregar, que não ia falar de Jesus. Ela começou a pegar o gostinho. O que eu quero dizer? Se eu quero ser igual a Estevão, eu começo a fazer o que ele faz. Se eu quero ser igual a Estevão, começo a fazer o que ele faz. Estevão era um homem com que as pessoas, além de ele, um diácono, além de servo de Deus, cheio de poder, cheio de glória, cheio da graça, porque quem é cheio do Espírito Santo, você já vê no rosto, você já sente no rosto, não precisa passar banho, não precisa passar óleo não, que a glória de Deus já brilha ali, como Moisés descia do monte, e como se olhava para Estevão. Não fuja daquilo que foi colocado nas tuas mãos, não seja covarde. Homens e mulheres de Deus enfrentam como Estevão enfrentou. Ele provou da própria morte pela causa do nome de Jesus. Ele trabalhou o tempo todo que fosse para o Senhor. Eu vou pedir para você, depois que eu acabar de pregar, que você leia o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7. É fácil, é 2 capítulos, 6 e 7, que tu vai conhecer bem um pouco de Estevão, depois pesquisa, mas leia na Bíblia os 6 e 7. Então nós vemos que Estevão era um homem que ele incomodava na sabedoria, incomodava no trabalho da igreja. Quem sabe alguém como o Marquinhos toca um teclado, a Gabriele toca um teclado, mexe na mesa, trabalha em som, você que prega, você que tem tua atividade. Às vezes alguém não tem aquela habilidade, mas quer ser igual a você. Quem quer ser igual àquele que faz a obra do Senhor com afinidade e excelência, está num bom caminho. O que está faltando nas pessoas é despertar o desejo de voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Como diz, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Estevão era um homem tão íntegro, era um homem tão sincero. Vou dizer uma coisa, eu falei para a pastora ontem à noite, ela só disse uma coisa para mim, ontem à noite. Eu falei assim: você acabou agora de me dar o caminho, o Espírito Santo, mas falou comigo de uma tal maneira, Deus está me dando a mensagem através do que você falou. Foi só dizer isso que ela arrepiou da cabeça no pé, disse ela. O Espírito veio em mim e foi nela no mesmo tempo. Basta uma coisa para você: Estevão, como eu disse, não era um homem acerbado de nada material, mas era um homem que ele tinha conteúdos espirituais tão grandes, de tanta excelência, que incomodava a ponto de ele ser apresentado como um blasfemador,
que colocava as leis de Moisés fora do contexto, que na época não podia, que prevalecia a lei para eles, a lei judaica. E muitos entendiam que Estevão estava falando de um tal Jesus, porque eles não criam o Sinédrio, ninguém do Sinédrio era a favor de Jesus, todos eles eram contra, e eles tinham autoridade para prender quem quisesse, que nessa época aqui, Saulo de Tarso, Paulo, não tinha nem pensado em se converter, porque nessa época Paulo ainda prendia, Paulo ainda matava, Paulo ainda enforcava, mas depois que Estevão foi morto, que tiraram as vestes de Estevão e jogaram nos pés de Saulo de Tarso, é que ele vem se converter no futuro. É isso, pastor, nunca ouvi isso. Quando Estevão morreu apedrejado e tiraram as roupas como de Jesus Cristo, que tiraram seus vestes e entregaram, que até os vestes de Jesus fez milagre, as roupas dos Estevão que foram lançadas aos pés de Saulo, fez no futuro ele se converter para pregar o próprio Jesus, de quando ele, é por isso que ele relata, no próprio livro de Atos, ele diz que quando Estevão foi morto, ele estava lá, naquela época ele era um dos que faziam parte do Sinédrio, não pôde fazer nada, mas o arrependimento dentro dele, aquelas roupas que foi julgado, você sabia que a roupa de um ungido, até jogada em cima de você, o demônio se tiver, vai embora, cai, hein? É só jogar, você sabia disso? É só jogar, é só pegar isso aqui, passar aqui, jogar em você e tu tombar para trás. Isso é unção, isso é poder. Não vou prolongar não, irmão, é muita coisa. Você não dá até amanhã de manhã. Mas eu estou incumbido no horário pelo Espírito Santo. Sabe qual era o problema do Estevão? Ser cheio do Espírito, ser sabedoria, ser sábio, estar à disposição da obra, fazer a vontade de Deus. Então, como não tinham nada do que acusar Estevão, começaram a subornar. Olha, vocês tomam cuidado. Começaram a subornar, ou seja, começaram a pagar aqueles que faziam parte do Sinédrio, aquele povo medíocre, aquele povo acusador. Começaram a oferecer e dar dinheiro para eles, para que eles inventassem, criassem situações para que o povo acreditasse naquilo que eles estavam dizendo contra Estevão. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A Bíblia relata que arrumavam falsas testemunhas, pagavam as pessoas porque eles queriam banir Estevão, porque Estevão naquela cidade, olha legal, olha que coisa linda, Estevão naquela cidade, Estevão naquele local, Estevão onde estava, ele incomodava toda aquela cidade, incomodava porque a presença de Jesus na vida dele era tão grande, tão numerosa, que deixava as pessoas atônitas, os que não eram a favor do Evangelho de Cristo. Então pagavam e arrumavam testemunhas para levantar falsos. Vejam bem, não tinham com que falar, com o que mostrar, não tinha realidade. E nos dias de hoje não é diferente. Ainda tem muito mentiroso que acredita na primeira coisa que fala, na primeira coisa que diz. Lê isso aqui que você vai ver que em Estevão não encontraram nada, mas começaram a dizer coisas contrárias a Estevão, porque eles foram pagos para isso. E no dia de hoje, podemos até falar do que nós estamos vivendo no nosso país, porque eu sou brasileiro. Podemos dizer que o nosso presidente da República é um homem íntegro, é um homem que está lutando por esse país, é um homem que está fazendo de melhor. Mas olha quantos são pagos para levantar mentiras, para levantar causas e fatos contra ele. Quem está entendendo a ilustração? É desse jeito, a ponto que todos estavam no Sinédrio. Estevão foi levado, foi apresentado, viram acusações, levaram ele então para fora da cidade, arrastaram ele, depois do capítulo 7 em diante, arrastaram Estevão para fora da cidade. O que eles queriam era lançar Estevão de uma ribanceira
para que ele caísse, ao mesmo tempo lá embaixo o apedrejasse. Mas o mais importante de tudo, é de toda a luta, toda a perseguição, todo o sofrimento, por tudo que Estevão passou no Evangelho de Cristo, a ponto de morrer apedrejado, coisa que hoje ninguém faz, ninguém dá a sua vida a esse ponto de ser apedrejado. A única coisa que possamos ser é apedrejado de forma caluniosa. E Estevão aqui, uma das coisas que tinham somente com que se levantar contra ele, era em criar situações contra ele, porque não tinham o que fazer, como Jesus também criaram. E eu quero te dizer então, que levaram ele para fora da cidade, jogaram da ribanceira, apedrejaram, Estevão já todo ensanguentado. No capítulo 7, não precisa abrir, no versículo 60, que me chama a atenção, que eu estou pregando 6, não 7, mas lá no versículo 60 do capítulo 7, que é o último versículo do capítulo 7, diz que Estevão, apedrejado, as pessoas apedrejando, chamando ele de herege, fazendo e jogando todas as acusações mentirosas. Mas ele então, mesmo sendo apedrejado, ele olhando para o céu, ele viu Jesus sentado à direita do Pai. Ele viu Jesus, ele olhou e viu Jesus, que os céus se abriram, e ele viu Jesus. E diz a Bíblia que Estevão se jogou de joelho. Não foram as pedradas, vou encerrar aqui, não foram as pedradas, no versículo 60 do capítulo 7 deste livro, você que está em casa, não foram as pedradas que jogou e botou Estevão de joelho, ensanguentado, com cabeça quebrada. Ele não ficou de joelho pelas pedradas, quem está entendendo? Diz a Bíblia que pondo-se Estevão de joelho, olha só, pondo-se Estevão de joelho, quer dizer, ele por conta própria, ensanguentado, ficou de joelho e disse e orou: Senhor, uma coisa eu te peço, imputa, não cobre nada disso do que esse povo está fazendo comigo, não cobre deles este pecado e esta culpa. Como que alguém pode fazer uma coisa dessa sendo apedrejado, meu Deus? Ele se pôs de joelho, se jogou de joelho, ainda pediu ao Senhor que não cobrasse do povo aquilo que estavam fazendo, impute dele esses pecados, essas maldades, como Jesus fez na cruz do Calvário. Você sabe disso? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Nós estamos precisando de homens e mulheres dedicados, voltados, lançados no Evangelho, na obra. Tudo isso aqui é muito lindo, tudo é muito bonito, mas todas as coisas podem se acabar num estalar de dedo, em um segundo, num instante sequer. Baseia-se nesta palavra, que eu ainda vou continuar lendo no meu estudo, continuando, porque essa vida de Estevão traz, se você começar a ler 6 e 7 e estudar, você vai ver que traz coisas para dentro do teu coração. Não seja um crente comum, um crente manual, um crente que chega, se senta no banco da igreja e está tudo bem, que é só escutar. Seja útil na obra, no Evangelho, no ministério, seja útil. Tem muita gente precisando de você, muitas pessoas precisando de você. Deus abençoe. Fica nessa palavra.